Galera do primeiro ano, professor Vanks na área para efetuar a resolução de sua prova, fazer a correção de sua prova de química. E começamos com a questão de número 1, que diz o seguinte: considere a estrutura do gás nitrogênio. É um gás formado por 2 átomos de nitrogênio, este pertencente ao grupo 15, família 5, da tabela periódica, simbolizado pela letra N, possuindo o número atômico 7 e classificado como não metal. Na atmosfera terrestre, o gás N2 se apresenta em grande quantidade. Ademais, é incolor, inodoro e insípido. A respeito do gás, é incorreto afirmar. Eu quero a falsa. Então vamos lá. Para começo de conversa, como o nitrogênio é da família 5, o que é que vai acontecer? Ele tem 5 elétrons na última camada. Ele precisa fazer o compartilhamento de 3 elétrons. Então, quando ele se juntar com o outro nitrogênio, para conseguirem estabilidade, vai acontecer isso aqui, amigos. Você vai formar 3 covalentes comuns. Covalente é aquela ligação que você tem o compartilhamento de elétrons. Então, a representação seria essa. Vanks, que tipo de geometria acontece aqui? 2 elementos, a geometria é linear. Observe que eu nem estou olhando as alternativas ainda. Geometria linear, aqui o momento dipolar, a diferença elétrica e negatividade não existe, porque são 2 elementos idênticos. A força que une 2 elementos idênticos é a força dipolo induzido. Então, as informações que nós escolhemos aqui do nitrogênio, eu acho que já são suficientes para respondermos. Quer ver? Letra A. Sua geometria molecular é do tipo linear? Sim. Possui 3 ligações covalentes comuns ou normais? Sim. Os átomos são ligados através de uma estrutura apolar? Sim. Estrutura apolar, nós temos átomos idênticos, então a estrutura é apolar, certo? Esse gás compartilha elétrons? Sim. Apresentando a força dipolo-dipolo? Não. É dipolo induzido. Dipolo-dipolo é quando as moléculas são polares. Então, a resposta à questão número 1 seria a letra D de dado. A sua questão de número 2 traz alguns gases. Ele diz que você deve analisá-los e indicar a incorreta. Novamente, eu quero a falsa. Vamos lá. Primeiro deles é o gás oxigênio. Eu vou fazer aqui do lado. O gás oxigênio da família 6. Então, ele vai compartilhar 2 elétrons com o outro gás oxigênio. Nós vamos ficar com 2 ligações covalentes comuns, tá? Aqui uma molécula polar. E a força que une a molécula polar, a força intermolecular, é dipolo induzido. Vamos lá na alternativa. A molécula é apolar, certo? E a sua força é dipolo induzido. Beleza. Mas eu quero a falsa, então essa não serve para mim. No NH3 é o gás amônia. A amônia tem como característica, meus queridos amigos, o hidrogênio ligado ao nitrogênio, formando ligações covalentes e com um par de elétrons sobrando. Nós temos isso aqui, no amônia. Tá? É isso aqui que a gente tem. Qual o nome da força? Isso aqui é uma molécula polar. E qual o nome da força que a gente dá a característica de nitrogênio ligado ao hidrogênio? Chama-se ligação de hidrogênio. Portanto, essa letra B também é verdadeira. Molécula polar, ligação de hidrogênio. Trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre tem como características básicas uma dupla com oxigênio e as outras 2 serem ligações covalentes dativas. Essa estrutura, quando sobra elétrons, como essa aqui anterior, a gente chama isso aqui de piramidal, geometria piramidal. Tá? Quando a gente tem um elemento central com 3 ligantes sem sobra de elétrons, a gente chama de trigonal plana. Vejamos, a geometria molecular do trióxido de enxofre é trigonal plana, certo? Muito parecida com quem? Com piramidal. O que fazer para distingui-las? O par de elétrons que sobra no elemento central, tá vendo? Sobra um par de elétrons aqui no nitrogênio. E aqui para o enxofre não sobra ninguém. Letra D, na questão de número 2. SO3 é uma molécula polar? Sim, é uma molécula polar. Toda molécula polar tem como força aqui, neste caso específico, obviamente, a exceção das ligações de hidrogênio, as moléculas são ligadas por força dipolo-dipolo. As moléculas polares, com exceção das ligações de hidrogênios. Quando é que tem ligação de hidrogênio, Vanks? É o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, é a mais forte das forças intermoleculares. SO3 é uma molécula polar? Sim. De ligações polares? Sim. Força intermolecular de dipolo-dipolo? Sim. Então, amigo, a falsa vai ser a letra E. Pode marcar por eliminação, mas vamos ver o que é. É que é o gás cloro. Família 7A é o cloro ligado com o cloro. A molécula é polar? Não. 2 átomos com mesmas eletronegatividades. Essa molécula é apolar. Então,
Então, a questão de número 2, marcaríamos a letra E. Ok? Questão de número 3, ele traz selecione a alternativa onde não há exata correspondência entre as moléculas e sua respectiva geometria. Vamos começar aqui com H2CO3. H2CO3, você vai ter nessa estrutura um elemento central, 3 ligantes. Com sobra de elétrons ou sem sobra? Sem sobra de elétrons. Quando você tem um elemento central, 3 ligantes e sem sobra de elétrons, essa estrutura é trigonal plana. Então, isso aqui está certo. A letra B, angular. SO2, você vai ficar com uma dupla ligação, uma ligação covalente, com sobra de elétrons no elemento central. Se não existisse sobra, 3 elementos, seria linear. Com sobra de elétrons, isso é o detalhe mais importante, sobra de elementos, sobra de elétrons, com sobra de elétrons no elemento central, ela deixa de ser linear e passa a ser o quê, queridos amigos? Angular, muito bem. Então, o item B também está certo, né? CH4, gás metano, carbono, elemento central, 4 ligantes, sem existência de sobras. Essa estrutura é uma estrutura que tem geometria tetraédrica. Mais um item correto. E a letra D, o que é que a gente tem lá na letra D da questão de número 3? BF3. BF3. Não existe sobra de elementos no boro. Se existisse sobra aqui, queridos amigos, seria piramidal. Tá? BF3 é o quê? Trigonal plano. Está dizendo aqui que é angular. Não, não é angular não. A resposta aqui seria a letra D. Angular seria se você tivesse 3 elementos com sobra de elétrons no elemento central. Resposta à questão 3, letra D. Questão de número 4, ele nos dá o ácido sulfídrico, o ácido clorídrico e o ácido iodídrico. H2S, como é que é isso? Hidrogênio, enxofre, hidrogênio. Sobra de elétrons, tá? Tem sobra de elétrons aqui. HCl, hidrogênio com cloro. HI, hidrogênio com hidrogênio. Qual é a força que existe aqui? Molécula polar. Molécula polar. Vanx, se estão todos iguais, são iguais, mas tem sobra de elétrons. Se fosse H2S sem sobra de elétrons aqui, seria apolar. Isso aqui também é o quê? Também uma estrutura polar. E aqui, também polar. Todas com o momento dipolar diferente de zero. As eletronegatividades são distintas. Qual a geometria aqui? Essa aqui é angular, porque você tem 3 com sobra de elétrons. Apenas 2 ela é do tipo linear, tanto no clorídrico como no iodídrico. Com essas informações, somos capazes de responder a questão de número 4. O que é que diz lá? Vamos comentar as forças. Que força que você tem aqui? Dipolo, dipolo. Por que, Vanx? Por que é dipolo, dipolo? Dipolo, dipolo, porque você tem molécula polar. Aqui, dipolo, dipolo. E na C, também. Vanx, cadê a ligação de hidrogênio? Você tem um monte de hidrogênio aí, não tem ligação de hidrogênio? Não. Ligação de hidrogênio é se ele estiver ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Ele não está ligado a nenhum dos 3, então é dipolo, dipolo, molécula polar. Letra A. Formam moléculas apolares? Não, polar. Apresentarem geometria molecular linear? Não. Tem 2 lineares, mas tem uma que é angular. Apresentarem a força intermolecular dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo em todas as 3, então a resposta certa da questão número 4 seria a letra C na questão 4. A questão de número 5, ele nos dá as forças e pede para que você classifique as estruturas. O2, amigos, O2, oxigênio com oxigênio, molécula que nós temos aqui qual é? Esta molécula aqui é a molécula polar. Se a molécula é apolar, qual é a força? Dipolo induzido. Dipolo induzido. Então, eu vou marcar na primeira, 3. CS2, carbono, enxofre. Eu tenho aqui 3 elementos com estruturas simétricas para os 2 lados, sem sobra. Essa molécula também vai ser classificada como molécula apolar. Então, ela também será dipolo induzido. Vanx, mas eles são diferentes. A ligação
Olha para cá, ligação é polar, mas a molécula é apolar porque ela é toda simétrica e não existe sobra de elétrons no elemento central. E aqui também é 3. Qual é a próxima aqui, moçada? Água. A estrutura da água, que é tão importante para nós, ela vai ter 3 elementos com sobra de elétrons no central, então ela é uma molécula polar. Qual é a força que existe na ligação envolvendo oxigênio e hidrogênio? A força é a ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é o número 1. CHCl3, o que é que a gente tem aqui? Bom, quando eu tenho hidrogênio ligado com elementos, o carbono ligado com elementos diferentes dele, eu formo uma molécula dipolo. A molécula polar, ela me dá essa força aqui, ó. Molécula polar, força, dipolo. Então eu vou colocar o número 2 aqui. HF, assim como, lembrar, de novo, flúor, oxigênio, nitrogênio, forma o quê? Forma ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio vai colocar o número 1 aqui, ó. E para fechar o SO2, dióxido de enxofre, nós temos uma dupla ligação, temos uma ligação covalente e temos uma sobra de elétrons aqui. Neste caso, eu tenho uma molécula polar. Se ela é uma molécula polar, a força é o quê? Dipolo. Aqui vai ser 2. Você vai procurar uma alternativa que tenha 3, 3, 1, 2, 1, 2. Seria a letra A, na questão 5. A questão de número 6, ele diz assim: a água é essencial à vida. Em relação à água, analise as afirmativas e marque a alternativa que indica a afirmação correta. Vamos lá. Água, vou mostrar ela aqui. O que a gente pode escrever aqui? Geometria angular. A força, ligação de hidrogênio. A molécula é uma molécula o quê? É uma molécula polar. E as ligações? As ligações existentes também são do tipo polar. Por quê? Porque são 2 elementos diferentes. Em cima dessa informação, acho que já dá para a gente resolver a questão. Vamos lá. Letra A. Apresenta geometria linear. Não. Molecular. A geometria molecular é angular. Qual era a condição para que 3 elementos fossem moléculas lineares? Se não existisse sobra de elétrons. B. As ligações na molécula de água são polares. Certo. Questão de número 6, letra B de bola. Questão 7 se assemelha com a questão que a gente fez agora há pouco. Pede para você analisar substâncias químicas e indicar a força que as une. Primeiro elemento que aparece aqui, primeira estrutura é amônia. Nitrogênio ligado a hidrogênio é ligação de hidrogênio. Você vai colocar qual número aqui? Na questão de número 7, você vai colocar o número 1. E 2. Um elemento ligado ao outro igual a ele é uma molécula apolar. Se ela é uma molécula polar, é dipolo induzido. Dipolo induzido, você coloca aqui o quê? O número 2. CO2, apesar de serem diferentes, preste atenção, o elemento central, ele é simétrico tanto para a esquerda como para a direita, não existe sobra de elétrons, você de novo está diante de quem? Dipolo induzido. Água, acabamos de fazer a água, não foi? A água é ligação de hidrogênio. E o HBr, como são 2 elementos com eletronegatividades diferentes, você vai ter uma molécula polar, e a molécula polar te dá que força? Dipolo. A resposta aqui seria o 3. Então procura uma alternativa que tenha 1, 2, 2, 1, 3. Seria a letra E, a resposta de sua questão 7. Lá na questão de número 8, ele diz: o gelo seco corresponde ao CO2 solidificado. A respeito do dióxido de carbono, é correto afirmar. Bom, CO2, carbono, dupla O. Vamos pensar. Qual é a geometria? 3 elementos sem sobra de elétrons, a geometria é linear. Tipo de ligações. As ligações são polares. E a molécula? Por ela ser toda simétrica, ela é uma molécula apolar. Se as ligações são polares e as moléculas apolares, o que é que define a força? Quem define a força é a molécula. A força intermolecular vai ser dipolo induzido.
Dipolo induzido por quê, Vanks? Dipolo induzido porque a sua molécula é apolar. Tudo bem? O que é que a gente precisa mais aqui? Mais nada, né? Bom, vamos lá na questão de número 8. As ligações entre os átomos do tipo apolar. Não, polar. A força existente é dipolo-dipolo. Não, dipolo induzido. A molécula do gelo seco é apolar. Certo. A molécula é apolar e a ligação não. Resposta à questão 8, letra C. A questão de número 9 traz um texto longo, como é de praxe nas questões de química. Muitos textos são longos, mas a busca da resolução ela está inserida no exercício de maneira muito simples. A gente muitas vezes não considera o texto todo porque ele é só mais de caráter informativo. Vamos lá. Dentro da química, um ramo denominado química orgânica estuda os compostos que apresentam o elemento carbono. Dentre os grupos funcionais estudados pela química orgânica, temos as funções nitrogenadas. Já diz alguma coisa. O que é função nitrogenada? Lembra quem? O nitrogênio. As funções nitrogenadas são aquelas que, além do carbono e do hidrogênio, possuem o elemento nitrogênio. Algumas também podem ter o oxigênio. As principais funções nitrogenadas são aminas, amidas, nitrilos e nitrocompostos e isonitrilos. Amigos, até aqui são informações meramente que acrescentam informações, mas que não serão utilizadas no exercício, tá? O seu exercício, na verdade, começa aqui, ó. Um exemplo, poderíamos citar a molécula CH3H7NO, cujo nome é propanoamida. Podemos verificar que a força intermolecular presente nessa molécula olha aqui o propanoamida. Qual é a força que nós temos presente aqui? Dê uma olhadinha bem aqui onde eu estou destacando. Temos nitrogênio ligado a hidrogênio. O que é isso? Ligação de hidrogênio. É a mais forte das forças. Eu marcaria o que nesse exercício? A letra B. E a última questão de sua prova, caro amigo, ela fala o seguinte. Analise o seguinte texto. O dióxido de carbono, CO2, apresenta ligações apolares entre os átomos. Sua molécula apresenta força intermolecular de dipolo induzido, com a presença de 4 ligações covalentes, e seus integrantes fazem parte das famílias 14 e 16. Indica o número de erros contido no texto. Vamos lá. Dióxido de carbono, CO2. Como é que fica a estrutura? C, dupla O, dupla O. Que tipo de ligação existe? Carbono e oxigênio têm ligação polar. Que tipo de molécula existe? Como não existe sobra de elétrons no elemento central e existe simetria da molécula, apolar. Molécula apolar tem que tipo de força? Dipolo induzido. Que geometria que existe em 3 elementos sem sobra? Geometria linear. Qual a família do carbono? Olhando na tabela, o carbono é da família 14. Qual a família do oxigênio? Da família 16, também conhecido como família dos calcogênios. Então, vamos lá. O dióxido de carbono apresenta ligações apolares entre átomos. Opa, isso aqui é falso. Isso aqui é falso. As moléculas são apolares, mas as ligações são polares. Sua molécula apresenta força molecular dipolo induzido, certo? Com a presença de 4 ligações covalentes, certo? Aqui, ó, 1, 2, estou destacando, 3, 4. Seus integrantes fazem parte da família 14 e 16 da tabela periódica, certo? Tudo certo. Quantos erros? 1 erro. Marcaríamos a letra A. Essa foi a sua prova de Química, espero que você tenha tirado um 10. Tchau.